Agora vamos ao senhor Floriano Martins de Sá Neto, que é vice-presidente de Assuntos Parlamentares da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Bom dia a todos. Alô. Bom dia a todos. Saudar o senador Paulo Paim, agradecer o convite, saudar em nome de todos aqui a companheira Rosa, e vai ser difícil falar depois dela, depois dessa fala que ela esteve agora emocionada e que nos tocou a fundo. Mas eu vou tentar seguir aqui o roteiro que nos foi determinado pela nossa associação. A gente está preocupado, né, assim, um pouquinho mais, não repetir, né, não sermos repetitivos, mas falar um pouquinho sobre a questão que permeia, ou seja, na hora que o direito de greve for regulamentado, o direito de negociação, nós vamos chegar a uma questão que o que é serviço essencial, ou seja, que é que vai ter um tratamento diferenciado em relação à necessidade de se manter e por aí. Eu fui buscar um pouquinho aqui na história, me deparei aqui com um artigo do ex-ministro Almir Pazianotto, e aí a gente vem a buscar a origem, né, de toda essa questão da essencialidade. Porque, na realidade, o que a gente tem acompanhado em outros projetos não é um projeto de lei para fazer greve, é um projeto de lei para não fazer greve, porque dificilmente vai sobrar alguma categoria que não esteja inclusa enquanto essencial, ou, pelo outro lado, a quantidade de participação ou de não participação na greve será tão grande que ela será totalmente ineficaz, ineficiente e não vai realmente transparecer aquilo que também foi colocado aqui antes pelos outros colegas. Então, eu fui buscar aqui na Emenda Constitucional número 1, de 1969, no seu artigo 162, a proibição à greve nos serviços públicos e atividades essenciais definidas em lei. 69, aí pulamos para 78. Então, o presidente Ernesto Geisel baixou um decreto-lei, naquela época nós tínhamos o decreto-lei 1632, e ele definiu ali quais seriam as atividades essenciais. Aí nós tínhamos aqui um elenco de basicamente todas, e os colegas que estão aqui, né, na sua imensa maioria, né, fizeram uma coisa interessante, transformaram isso aqui em letra morta, porque as nossas entidades, os nossos colegas, os trabalhadores foram à luta e a greve aconteceu e as coisas mudaram. Bom, pano rápido, já estamos agora na Constituição de 88. E na Constituição de 88 nós temos aí, basicamente, 3 diretrizes básicas. A greve no serviço público é negada aos integrantes das Forças Armadas, polícias militares, que existe um regramento à parte. Para os trabalhadores da iniciativa privada, nós já temos aqui, como foi dito pelo Sérgio, a Lei 7.783 de 89, então demorou um pouquinho, né, já foi regulamentada. E, desde 88 até hoje, não há a regulamentação para nós, servidores públicos federais, estaduais e municipais. Eu queria dizer, assim, marcar como primeira posição da nossa entidade, que essa posição é extremamente desconfortável. Não ter a regulamentação não interessa, acho que para ninguém, não interessa para a sociedade, não interessa para o governo, não interessa para as representações, porque a gente tem o que tem acontecido nos últimos anos é o Poder Judiciário, ou seja, chama-se um terceiro, que vem e determina, então, aquilo que deveria, que a lei não o faz. Então, nós viemos aqui para, basicamente, dizer que 25 anos, vai dar 26, que espero que não chegue a 26 anos, já é tempo mais que suficiente para que essa lei seja discutida nas duas casas, seja aprovada, seja sancionada. Eu ouvi aqui eu acho que é importante a presença hoje do Sérgio e da Rita, e o recado, né, para os ministros e para a presidente Dilma fica no sentido de que o governo tem que efetivamente vir aqui
onde é que se discute a lei, onde é que se aprova. Ele tem que vir aqui e se posicionar claramente, dentro dessa proposta que está tramitando, por exemplo. O que se concorda, o que não se concorda, o que a gente precisa ajustar. Ou seja, porque sem o governo, sem haver essa participação, a gente teme que esse projeto não vá longe. Que, na melhor das hipóteses, a gente consiga que ele avance no Senado, mas depois ele vai para a Câmara, e lá na Câmara, se aqui a dificuldade de uma escala de 1 a 10 seria talvez aí um 7, mais ou menos, lá na Câmara nós sabemos que a dificuldade é pelo menos 10 vezes maior para que esse projeto tramite sem que haja efetivamente a participação do governo. Então, a gente precisa, efetivamente, que o governo venha para cá, diga o que concorda, até diga para nós se quer continuar dessa forma, com o judiciário decidindo com essa omissão, porque realmente é uma coisa que causa, né? Os militares levaram 9 anos aqui para regulamentar, né? A gente sabe a época lá, a questão da exceção e tudo, e nós, num regime democrático, será que o que acontece, né? Bom, a Rosa comentou uma coisa que vem acontecendo ao longo desses anos. Cada vez mais o servidor público tem seus direitos alterados, na maioria das vezes diminuídos. O servidor público agora, com o FUNPRESP, ele basicamente se iguala naqueles que ganham acima do teto do INSS a qualquer trabalhador que tenha um fundo de pensão, seja do Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas, infelizmente, de uma maneira piorada, porque o nosso fundo é pior, muitas vezes pior do que o fundo dos demais trabalhadores que têm essa proteção. Realçar que a questão o que fica para a mídia, que a grande mídia discute, é sempre a greve, o direito de greve. Eu quero dizer que, no nosso entendimento, a greve é a pontinha do iceberg, é aquela parte visível que todo mundo vê, mas para baixo tem um imenso contingente, que nós estamos falando de negociação, nós estamos falando do dia a dia, da convivência. O servidor público não é vilão do Estado. Hoje, o servidor público é quem exerce efetivamente as ações de Estado. É inconcebível um Estado sem servidor público. Não inventaram isso ainda, não sei. Até tentaram na época dos governos neoliberais, mas não existe essa possibilidade mais, nós não vemos isso. Então, eu quero falar sobre esse imenso contingente que está submerso, que não vai para fora, mas é o nosso dia a dia. A nossa relação é permanente. Agora, o patrão é patrão e o empregado é o empregado. Nós somos, sim, empregados do governo, nós somos servidores públicos, temos, obviamente, como norte a ideia de que o meu patrão é a sociedade que me paga o meu salário, mas, de qualquer forma, a relação ali é com o governo enquanto patrão. E essa relação é que nós queremos discutir, nós queremos fazer uma DR, uma discussão de relação. É uma DR entre nós, servidores públicos, e o nosso patrão. A greve é o elemento extremo, é um dos poucos casos previstos de solução de conflitos na autotutela, em que um dos lados toma a iniciativa de solucionar o problema sem ouvir o outro lado. E nós não queremos isso, não. Nós gostaríamos de realmente sermos respeitados. Já que essa questão, então, já que isso talvez seja um objetivo estratégico de cada vez mais aproximar o servidor público dos demais trabalhadores, então nós queremos tudo, nós não queremos ficar só com a parte ruim, com a parte não regulamentada, nós queremos a lei, queremos o regramento, queremos regras claras, porque aí não tem que a justiça ou o terceiro vir dar a sua opinião. A gente tem lá, cria-se instrumentos e o servidor público está realmente... nós estamos cansados. Acho que 25 anos já deu. Eu acompanho esses 25 anos, eu estou aí há mais ou menos uns 20 e poucos anos nessa luta. Chamo atenção para isso, que o governo venha para dentro dessa negociação, venha mostrar efetivamente o que concorda, o que discorda, venha de fato com os instrumentos, acompanhar a tramitação do projeto de lei, não fazer com que essa Convenção 51 seja motivo de vergonha para nós,
lá fora, porque de não a cumprirmos, de não a colocarmos em prática, ou de ficarmos usando de filigranas. Mas será que a 151 ela vai ser acatada enquanto constitucional, ou seja, enquanto ela terá a condição de ter o mesmo amparo que a Constituição? Eu acho que não é por aí, não. O nosso regramento legal é claro, vamos aprovar as leis necessárias, e da parte dos servidores públicos, da parte da Anfip, da parte do FONACAT, tenho certeza que os servidores públicos estão... Nós queremos que essa relação seja a melhor possível, porque, em sendo uma boa a relação, ela efetivamente resultará em serviços públicos de qualidade, em cada vez mais... Nós temos aqui um Estado que é tão carente, ainda tão carente, quando a gente olha e vê várias carreiras que atuam na ponta, onde não vai ninguém, onde a iniciativa privada não tem interesse de agir, onde só tem o Estado mesmo. Então, pessoal, é isso, senador Paulo Paim, parabenizar e realmente vamos colocar em votação e chamar os atores todos para dentro desse processo de negociação. Muito obrigado.